Venha no colo do pai. Venha. Para de ser assim. Venha no colo do pai. Venha no colo do pai. Vai subir sim. E vai ficar aqui por 30 segundos. Não. Por que é tão difícil? Eu só queria gravar uma introdução fofinha. Tá bom. Obrigado. Eu acho que já deu pra perceber que é bem difícil treinar um cachorro, né? Por que você tá chorando? Vem aqui. É bem difícil treinar um cachorro, né, Dits? É muito difícil treinar um cachorro. Bom, essa crítica vai ser acompanhada pela Diana, que tá aqui na minha direita, e pelo Sully, que tá na direita de vocês. Mas imagina você ter que precisar de 3 anos pra treinar o seu cachorrinho pra ele ser o protagonista no seu filme de terror. Foi o que o Ben Lindbergh fez no seu primeiro longa-metragem. Good Boy, ou Bom Menino, como tem o título aqui no Brasil, demorou mais de 400 dias pra ser gravado, possui um orçamento baixíssimo e é estrelado por Indy, que interpreta ele mesmo. Mas será que é um bom filme? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe e você tá no Take 42. Eu sempre me esqueço como é alto o barulho dessa claquete. Por favor, não caia. Bom, vamos lá. Eu acho que não é muito difícil de esconder que eu sou amante de cachorros, né? Então, eu sempre fiquei me perguntando se eles realmente enxergam um mundo diferente, né? Se eles veem algo além da gente, se eles conseguem enxergar algo que a gente não vê, se eles sentem alguma coisa que a gente não sente. E eu acredito que sim, né? Existem vários estudos ao redor do mundo aí que comprovam que realmente os cachorros eles são mais sensíveis, né? E supostamente conseguem ver espíritos. E esse filme traz justamente uma das coisas que eu mais queria ver no cinema, que é um filme de terror na perspectiva do cachorro. Porque vamos combinar, né? A gente já viu cachorro nos filmes de terror, mas o que sempre acontece com eles? Ou eles fogem, ou eles morrem. Eles sempre servem pra dar aquele primeiro gatilho de que tem alguma coisa errada na casa ou no lugar que vai se passar a história. E Good Boy não. A preciosidade de Good Boy tá justamente na maneira que ele é filmado. E eu acho que é aí que tá o charme dele. Como eu comentei, em Good Boy a gente acompanha a história do Indy, que tá pra se mudar junto com o seu dono Todd. E logo de cara a gente já percebe que não tem algo muito legal com o Todd não. O filme apresenta pra gente uma situação muito estranha logo no início do filme, e a gente percebe que, por mais que se trate sim de um filme protagonizado por um cachorrinho, ele não é um filme muito leve não. Ele é um filme extremamente sombrio, na verdade. Na trama do filme, o avô de Todd faleceu recentemente e ele herdou a casa do avô. E o que acontece? Pelo Todd não tá muito bem, o que ele decide fazer? A pior coisa que ele poderia fazer, né? É um filme de terror. Ele decide ir pra casa do avô que acabou de falecer pra ver se ele consegue passar um período melhor consigo mesmo. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim. Só que todo o filme é filmado na perspectiva do Indy. O diretor sempre faz questão de filmar no nível do chão, com um ponto de visão do Indy, ou sempre com uma lente na cara dele. E eu fiquei me perguntando ao longo do filme, quantas vezes será que eles tiveram que cortar porque o Indy lambeu a lente? E foram várias. O diretor comentou que eles tiveram que cortar muitas vezes porque o Indy lambeu a lente. E isso também traz muita questão do preciosismo da direção, né? Ele quer muito filmar de maneira fidedigna a vida de um cachorro, um cotidiano de um cachorro. E isso, dentro de um filme de terror, é muito desesperador. Porque, como a gente sabe, o cachorro ele é extremamente vulnerável. E é o que faz a gente se importar bastante com o nosso protagonista. E olha, eu posso dizer que é a melhor interpretação canina que eu já vi na minha vida. Melhor que Sempre ao Seu Lado, melhor que Marley e Eu. Com certeza é a melhor interpretação canina que eu já vi na minha vida. O Indy, ele consegue trazer no olhar, nas expressões, juro, no olhar, nas expressões, na maneira que ele se comporta, né, na maneira que ele age, na maneira que ele anda. Não à toa, o diretor levou mais de 3 anos pra conseguir dirigir o filme e treinar o Indy, né, pra gente realmente sentir essa sensação de estar acompanhando a história de terror com um cachorrinho. É muito bacana, muito legal mesmo. Chegando na casa, a gente já consegue perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo ali dentro. E é muito interessante a maneira que a gente acompanha essas coisas, porque o diretor faz questão da gente ter o olhar e se sentir no lugar do Indy. Às vezes tem uns planos muito fofinhos que a gente se pega rindo, porque ele sempre tá assim com os olhões, né, reagindo a tudo que tem ao redor dele. E é incrível, ele não olha pra lente, cara. Ele não olha pra lente. A gente consegue sentir a presença maligna que tem no filme através do olhar do Indy, através dessa sensação canina que a direção quer passar pra gente. E eu acho que essa é a questão mais interessante, mais inovadora que o filme traz. Porque, por mais que você possa não gostar do filme ou não curtir muito a história, porque sim, é um filme muito frontal, muito direto, ele não esconde nada, também não inventa moda na questão de história narrativa. Ele traz sim essa questão da maldição hereditária, dessa assombração que persegue uma casa, de uma família. A gente já viu essa história milhões de vezes, mas nunca na perspectiva do cachorro. Então, eu acho que, por mais que você não curta o filme, o que eu acho meio difícil, você vai lembrar dele justamente por causa dessa questão de como ele é filmado, de como que ele conta essa história. Eu acho que é isso que chama mais atenção no filme, sim. E também é o que fez eu gostar bastante do filme. Então, é muito interessante a gente acompanhar a maneira que a câmera filma e acompanha o Indy ao longo da exploração que ele faz pela casa e a maneira como
como os dias vão se passando. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme é como ele trata os humanos. Como o nosso protagonista é um cachorro, o filme ele faz muito aquela questão do Coragem com o Covarde ou Tom e Jerry, sabe? Que a gente nunca vê o humano, a gente sempre fica no nível do chão, ou quando o humano aparece, a cara dele tá sempre desfocada. Eu acho que é uma questão muito interessante, até por um quesito de narrativa que ele vai trazer até mais pro final do filme. Logicamente não vou dar spoiler, né? Mas isso tem uma razão também. Não é só porque o protagonista é sim o Indy, mas existe uma razão narrativa do porquê os humanos não aparecem em cena. Não aparece a cara deles, né, em cena. Então eu acho que isso também é muito interessante no filme. Os dias vão se passando, e a gente percebe que o Todd vai piorando, e o Indy, ele sente muito isso, né? Como qualquer cachorro sabe que o dono tá mal, o Indy ele consegue perceber isso, mas ele também sente muito na questão da casa, da ambientação. Porque, por exemplo, quando o Todd sai pra trabalhar, quem fica sozinho na casa é o Indy. E às vezes o Indy começa a ter visões, talvez flashbacks, de coisas que aconteceram na casa quando o avô do Todd estava morando ali, né? O avô do Todd tinha um cachorrinho também. A maneira como o filme trata toda essa questão do que aconteceu na casa, o que a casa tem ali de oculto, na perspectiva do Indy, é muito angustiante justamente pela questão da vulnerabilidade do cachorro. Porque ele consegue sentir muito, ele consegue ver várias coisas, mas ele não consegue falar. Ele não consegue ter uma arma pra tirar. A única coisa que o Indy consegue fazer é sair correndo, latir. Isso parte muito do coração da gente, sabe? Como espectador. Como que um cachorrinho consegue fugir de uma assombração? Como que um cachorrinho consegue fugir de alguém que quer atacar ele? O filme traz isso de uma maneira espetacular. Dá pra sentir que existe um preciosismo muito grande em cada cena. Não consigo nem imaginar quantos takes e repetições de cada cena. Existem planos longuíssimos que o diretor não corta, né? E deixa a câmera rodando ali. Quantas vezes eles tiveram que filmar pra ter o take certo, pra ter o take perfeito ali, né? Pra colocar na edição do filme. Né? É um cachorro e a gente sabe que dá muito trabalho de filmar com criança, por exemplo, de filmar com pessoas mais jovens, justamente por essa questão da dispersão, né? Imagina com um cachorro. Vocês viram no início do vídeo, né? Tipo, eu só queria que a Diana subisse no meu colo, mas, nossa, foi um caos. Então imagina você filmar certinho uma cena que vai do ponto A pro ponto B, pro ponto C, sem cortar na perspectiva de um cachorro, sabe? Filmando certinho e o cachorro seguindo. Cara, eu não consigo nem imaginar o trabalho que deve ter sido. Na verdade, consigo, né? Porque, pô, 400 dias pra filmar um filme que tem menos de 1h20 é tempo. O filme ele tem um pouquinho mais de 70 minutos. É um filme realmente muito frontal e direto no que ele quer contar. E justamente por ele não inventar moda, o Todd vai piorando ao longo da trama e as coisas dentro da casa também vão piorando e a gente vai acompanhando isso junto com o Indy. E a forma como as assombrações aparecem ao longo do filme é muito interessante. A gente percebe que realmente é um filme de baixíssimo orçamento, ele é filmado em uma única casa, né, um único cenário. E por ter essa noção de baixo orçamento, as escolhas são muito assertivas. Às vezes, quando você quer mostrar uma assombração, você não mostra. Você realmente faz com que o Indy esteja olhando para aquilo. A câmera filma o olhar do Indy como se ele estivesse assistindo alguma coisa e ele tá extremamente assustado. Não consigo nem imaginar o quão difícil que deve ter sido trazer isso, sabe? Conseguir extrair isso do Indy. E só por isso já vale o ingresso. Mas o filme é muito mais que isso. O filme ele traz essa questão do dia a dia, do cotidiano do cachorrinho, como que ele reage conforme essa questão do cotidiano que vai piorando ao longo da narrativa, né? O Todd, o dono do Indy, vai ficando mal, ele vai piorando e o Indy ele vai sentindo isso, né? E conforme o Todd vai piorando, as assombrações da casa também vão ficando muito mais assombrosas, vão ficando muito mais densas. Como eu comentei, o Indy ao longo da narrativa, a gente não sabe direito se ele tá sonhando com isso ou se ele realmente consegue ter, né, essas visões do além de coisas que aconteceram no passado ali na casa, né? E por ser amante de cachorros, dói muito o coração perceber ou sentir o que o Indy tá passando e a gente sabe que ele não pode dizer nada, não pode contar nada, não consegue dizer nada e ainda por cima o dono dele, né, em determinado momento da história não trata ele muito bem, ele às vezes dá uns empurrões porque ele tá passando mal e o Indy fica sempre acuado, fica na dele e a câmera sempre acompanha, né, quando o Indy ele tá deitado, quando o Indy ele tá andando, a câmera sempre acompanha tudo que o Indy tá fazendo. A gente consegue sentir quando o Indy ele tá triste, quando ele tá feliz. O filme ele é muito sombrio, né, ele é muito dark, então a atmosfera dele vai ficando cada vez mais densa, sabe? É um filme que começa não tão colorido, mas ele é um filme claro e ele vai escurecendo e vai ficando cada vez mais sombrio e a gente vai ficando cada vez mais com o coração apertado ao longo da narrativa.
a gente fica pensando, será que o Indy ele vai sobreviver a tudo isso que tá acontecendo? Porque a maneira que os espíritos assombram a casa e conversam, entre aspas, com o Indy, interagem com o Indy, sempre se intensificam, né? Através dos flashbacks, através das visões, ou até mesmo através do meio material mesmo. E assim, eu não quero comentar spoilers do filme, né? Logicamente, eu quero que você vá e assista por conta própria. O que eu posso dizer é o seguinte, pra quem tem cachorro, pra quem tem bichinho, é um filme que toca bastante. Eu assisti esse filme com a Lelê, que é minha namorada, e ela ficou extremamente tocada com o filme. Ela, na verdade, não gostou muito do filme, justamente porque ela acha que o filme é um filme só feito pra gente chorar e sofrer, porque a gente acompanha, né, o cachorrinho passando por esses maus bocados assombrosos. Mas eu posso dizer com segurança que se você gosta, né, de filme de terror e tem bichinho, você vai gostar muito desse filme sim. Se eu não me engano, ele é um filme PG-13. Ele tem a classificação indicativa ali dos 12 anos, 14 anos. Então, ele não é aquele filme que vai extrapolar no nível de violência ou coisa parecida, sabe? Eu acho que se você gosta muito de filme de terror, se você tem interesse por ter uma perspectiva diferente em um filme de terror, igual teve um filme recente, né, que teve esse ano, que é o Presença, do Steven Soderbergh, que eu não gostei muito, vale assistir sim, só pela experiência, mas eu acho que você vai gostar também da história, sabe? É um filme muito direto no que ele quer contar, então ele sabe muito bem o que ele quer contar, não fica inventando moda. E eu acho que isso é muito louvável em filmes de terror ultimamente, porque, eu não sei vocês não conseguem sentir que essa onda do pós-terror traz muito essa questão da dualidade, não que isso seja algo ruim, mas parece que todos os filmes de terror ultimamente tem que ter um duplo sentido, ou tem que trazer uma questão de trauma, ou tem que trazer uma questão de, mas não é bem isso que vocês estão pensando, sabe? Tipo, eu já fiquei um pouco saturado disso, né, os filmes da A24 principalmente, e eu acho que esse filme, né, o Good Boy, ele é um refresco, ele é um frescor, é um respiro para esses filmes, justamente porque ele é um filme muito direto, ele sabe muito bem o que ele quer contar e ele faz isso muito bem. Eu acho que é isso, não posso me estender muito, justamente porque é até um filme muito curto, né, que eu nem comentei, ele tem 70 minutos de duração, 1h10, e você nem vê passar, é um filme muito rápido mesmo, mas você consegue sentir o preciosismo em cada cena que foi filmada, sabe? Porque é impressionante a maneira como você consegue sentir quando o Indy tá com medo, quando o Indy ele tá feliz, quando o Indy ele tá acuado, você consegue sentir pelo olhar, eu acho que é a coisa mais impressionante que eu vi nesse filme, sabe? Tipo, pelo olhar do cachorrinho, você consegue sentir o medo dele. Eu achei isso espetacular, sabe? Eu acho que é um filme realmente muito memorável, que vai marcar sim. Eu acho que por essa questão do filme ser muito direto, muito frontal no que ele quer dizer, às vezes a pessoa não vai curtir muito, às vezes ela vai pensar, tipo, é só mais um filme de assombração, mas eu acho que você tem que levar tudo isso que eu comentei em consideração, sabe? Toda essa questão da maneira que ele foi filmado, essa questão da inovação, do ponto de vista do protagonista da história, eu acho que vale sim o ingresso. O filme estreia nos cinemas brasileiros dia 30 de outubro. I guess I'm next. I should never have come here. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida sobre o filme, alguma questão, se você já assistiu o filme também, comenta aí embaixo que eu vou querer saber se você gostou, não gostou. E me siga nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição, também vou deixar aqui, ó, tá passando aqui na tela, aqui embaixo, pra gente comentar, né? Eu faço uns vídeos mais rápidos no meu TikTok, no meu Instagram, algo mais interativo também, né? O YouTube eu utilizo mais pra fazer essas análises críticas, vídeos mais longos dos filmes que eu assisto, às vezes alguns estudos que eu faço, vou trazer no canal também. Acredito que no dia 31, né? Vai ser na sexta-feira, a última sexta-feira do mês, que é o Halloween. Vai ter um vídeo muito especial sobre história do cinema de horror. Então, se você gosta de filmes de terror, não esquece de seguir o canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Meu Deus, no YouTube é muita coisa pra falar, né? Comenta também quais são as expectativas pro filme, né? Porque é um filme que, teoricamente, já tá tendo um burburinho bem grande aí, né? Um boca a boca bem grande, né? Por toda essa questão da perspectiva do filme de terror, na visão do cachorro, acompanhando sempre ali o doguinho, né? Acho que tá gerando uma curiosidade bem grande aí no pessoal, né? Principalmente pra quem tem doguinho, pra quem tem bichinho e gosta de filme de terror. Esqueci de dar nota, é uma coisa que eu preciso começar a fazer. No vídeo do Agente Secreto, se você assistiu, eu não dei a nota no final, né? Eu só falei que eu curti bastante o filme. Mas me acompanha no Letterboxd, que vai estar na descrição do vídeo também, que lá eu sempre comento um pouco depois de assistir o filme, né, o que eu achei do filme e dou as estrelinhas, né, as famosas estrelinhas do Letterboxd. E o Agente Secreto recebeu 4 estrelas, que é uma nota 8, e eu dei 3 estrelas e meias pro Good Boy, que é uma nota 7. Então, eu gostei muito do filme. Corre pro cinema, vale bastante ingresso assim que ele estrear. 30 de outubro, não esquece. Se você já assistiu o filme, comenta também aqui embaixo o que você achou dele, se você curtiu, não curtiu, se você concorda com algumas coisas que eu falei, se você discorda, se você tem alguma coisa a acrescentar, né, se você interpretou alguma coisa além do que eu já falei aqui, eu vou gostar muito de saber. E comenta também o que eu posso melhorar,
porque o canal ele tá crescendo aos pouquinhos, né? Eu só postei 2 vídeos aqui, que é o vídeo do Coppola, que foi o último que eu comentei, né? Que foi o dia que eu conheci o Francis Ford Coppola e o que a Jovem Dionísio, a banda do Acorda Pedrinho, tem a ver com essa história. E o meu primeiro vídeo de crítica, que é o Agente Secreto. Tô muito feliz realmente com o resultado. Faz menos de um mês que eu comecei o canal e eu já tô com mais de 8.000 visualizações, somando os conteúdos de shorts, né? O vídeo do Agente Secreto eu acho que já ultrapassou 600 views e eu tô com 60 inscritos. Então, o Filipinho lá, pequenininho, que era fã de YouTube, ainda é, né? E sonhava em trabalhar com conteúdo e criação de conteúdo. Se eu falasse pra ele que um dia eu, com menos de um mês, ia ter 60 inscritos no canal do YouTube, eu acho que ele não ia acreditar, porque até na época era mais difícil de conseguir os inscritos. Mas eu agradeço imensamente para quem já se inscreveu no canal e tá curtindo o conteúdo. Realmente é uma das coisas que eu tô curtindo fazer, tá sendo um refresco no meu dia a dia e é realmente algo que eu faço com o coração e algo que eu sempre quis fazer. Meu Deus, eu acho que é isso. Muito obrigado. Provavelmente eu devo ter esquecido de falar alguma coisa. Provavelmente. Mas eu acho que não. Ah, eu tenho que trazer alguém pra dizer tchau, né? Sei que você tem dor nas costas, mas juro que vai ser rapidinho aqui. Tchau, pessoal. Esse aqui é o Sully. Ó, a Diana agora apareceu. Sua chata.